Meus amigos, voltamos e a rede de parceiros do Facilicard não para de crescer e já se consolida como a maior rede de descontos de Angra dos Reis. Para saber mais informações, estamos aqui com o Dr. Matheus Villanova. Bom dia, Dr. Matheus. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes da Costa Azul do programa Endorfina. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, sempre com convidados especiais no nosso Facilicast. É isso aí, Breno. A rede de parceiros está cada vez maior, são parceiros de excelente qualidade, como a gente vem sempre trazendo aqui, o pessoal mostrando todo o seu conhecimento. Então, lembrando aos nossos ouvintes que o Facilicard é um cartão de benefício que oferece desconto em diversas áreas da nossa vida, principalmente a área da saúde, com consultas, exames, tratamentos, também na odontologia, que é o caso hoje. Nós estamos aqui com a doutora Juliane Aquino, dentista, vai falar um pouco para a gente, mas também a área da educação, cursos técnicos, profissionalizantes, faculdade, colégio, cursos de idioma, temos também na área de alimentação, bem-estar, estética, enfim, temos lojas também, lojas de roupa, lojas de acessórios, um número de parceiros enormes e o Facilicard oferece muitos descontos, faz com que a pessoa consiga sobrar um pouco mais de dinheiro aí no final do mês. Mas vamos aqui conversar um pouco hoje com a doutora Juliane, que é uma parceirona nossa, dentista. Bom dia, Juliane. Bom dia ouvintes, bom dia os pacientes que estão aí nos acompanhando, é um prazer. Juliane, a gente vai te perguntar um pouco aqui sobre o seu trabalho, sobre como que é a sua profissão, a sua especialização e tudo mais, mas antes, nossos ouvintes são muito fofoqueiros e eles gostam de saber da vida das pessoas. Então a gente queria que você contasse um pouco pra gente sua história, se você é de Angra, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, como é que te trouxe até o dia de hoje estar aqui, trabalhando com isso aqui em Angra? Então, eu e minha irmã já somos angrenses, mas a nossa família é daquela que Angra abraçou. Meu pai é pernambucano, minha mãe sul-mato-grossense. Viemos parar aqui, não sei porquê. Meu pai veio para servir no Colégio Naval um tempinho e já estamos aqui, não vou falar a minha idade, mas já estamos aqui há bastante tempo, porque eu já nasci aqui. E aí foi criando um amor aqui pela cidade. Às vezes eu brinco com meu pai que o nosso plano sempre foi ir embora, mas foi ficando, foi se estendendo. Vamos esperar o ginásio, vamos esperar o terceiro ano, vamos esperar a faculdade. E nisso aí já temos a minha filha aqui, aí eu duvido que a gente vai embora. Bebemos a água da bica. Então somos angrenses aqui. E a minha história toda é de Angra. Eu me formei na Universidade do Unigran Rio em Caxias. Tentei me estabelecer durante 1 ano e meio lá no Rio, mas não me acostumei. Eu sou de interior mesmo, gosto de Angra, voltei e já estamos aqui há praticamente 15 anos atuando aí com a população angrense. Gosto muito, não pretendo ir embora. E você, hoje em dia, como é que funciona o seu trabalho? Você é dentista, né? Estava me explicando que tem uma especialização em endodontia. Como é que é? Como é que foi a sua trajetória aí para você se especializar, trabalhar com isso hoje? Como é que funciona hoje em dia os seus atendimentos no seu consultório? Então, eu sou uma apaixonada pela odontologia mesmo. Eu sempre, desde pequena, minha mãe diz que eu sempre brinquei mexendo em boca, mexendo em dente, então eu sou apaixonada pela odontologia. Eu não entrei na odontologia pensando em nenhuma especialidade. Eu gosto da odontologia como um todo, e a endodontia veio numa necessidade de atender mais profundamente alguns casos que eu pegava aqui em Angra. E eu até brinco que, você ama endodontia? Não, eu odiava na faculdade, era a matéria que eu tinha mais dificuldade, então por isso que eu fui correr atrás de uma especialização, porque chegava o paciente com dor e eu não conseguia resolver porque era algo que eu fugia durante a graduação, então foi por isso que eu busquei a especialidade. Tenho outras, a odontologia nos dá uma gama muito grande de atuação. Então a gente não pode ficar parado. Eu tenho atualização em implanto, eu tenho atualização no Botox, eu tenho atualização em clínica da família, que é uma área mais voltada para o atendimento clínico mesmo. Eu tenho atualização em pério. A gente tem que ir se atualizando em tudo, porque é a minha visão da odontologia. Eu gosto dela como um todo. Eu não me classifico como especialista em nada. E você trabalha sozinha ou tem outras pessoas que trabalham com você na sua equipe? Então, como eu te falei, a odontologia é uma gama muito grande. Então, eu não acredito que a gente tenha braços para conseguir abraçar o mundo. E para fazer mal feito não é legal. Então, eu tenho profissionais de muita confiança e que estão comigo há bastante tempo, que complementam aí o meu trabalho de assistência aos meus pacientes. Então, eu tenho o Dr. Leonardo Cozendê, que faz a parte de aparelho, ortodontia.
Eu tenho a doutora Débora, que faz a parte de pele, que é tratamento do osso e da gengiva. Eu tenho o doutor Samuel, que faz a parte de implante. Se for necessário algum outro profissional, a gente tem uma rede de conhecimento muito grande. Eles vão lá, fazem pra gente esse atendimento. Então, a ideia lá do consultório é o paciente entrar e sair com o problema resolvido. Maravilha, maravilha. Mas, Juliane, me fala uma coisa. Todo mundo sempre teve muito medo de dentista, né? Tradicionalmente, um dos principais medos das pessoas era o medo de dentista. Isso mudou, continua assim, ou com a modernização dos equipamentos, isso está diferente? Assim, mudar totalmente não mudou, mas estamos caminhando para isso. Eu fico brincando com o pessoal que a minha autoestima para o pessoal derrubar tem que ser muito grande, porque tem que ser uma coisa muito grande, porque vamos dizer que de 2 a 3 pacientes que entram lá falam, nossa, eu tô aqui porque eu preciso, porque eu gosto de você, mas eu odeio sua profissão. Então eu escuto isso diariamente. Mas eu acho que a conscientização está sendo muito grande, a gente ter esses espaços assim para explicar, as pessoas estão entendendo a importância da odontologia e sim, a odontologia vem evoluindo muito e eu acho que o ponto-chave da nossa profissão é a graduação de forma mais humanizada. O dentista agora está saindo mais humano da faculdade, se preocupando. Hoje a gente se preocupa em ter uma anestesia que vai dar mais conforto, pomadas analgésicas para na hora da aplicação da anestesia o paciente se sentir mais confortável. Porque na minha faculdade a gente tem uma pegada muito de psicologia, entender ali o paciente não como uma boca, e sim como um ser. Então é muito importante ali você entender que às vezes é só uma restauração. Para mim é muito simples, mas para o paciente só estar ali e abrir a boca para mim já é algo muito grande. Então eu acho que essa pegada de você conversar, entender, às vezes a consulta é só para ouvir o paciente e a gente tem saído cada vez mais preparado dessa forma do estudo, né? E eu acho que é bem legal, é esse o caminho. Sem dúvida, eu acho que está melhorando também, porque até bem pouco tempo atrás, se a gente for parar para pensar, tipo, menos de 30, 40 anos atrás, o tratamento muitas vezes era simplesmente vai lá, arranca o dente de qualquer maneira, às vezes nem esperava a anestesia pegar direito, já era um medo danado daquela anestesia com a agulha enorme dentro da boca da pessoa. Acho que realmente, quando você vai tendo muitas possibilidades de tratamento, né? Mas o medo vai passando de pai para filho, vai demorar um tempinho. Mas, Juliane, o tratamento, principalmente do canal, né, é o que envolve muito essa questão da dor, né, que o pessoal tem muito medo quando se fala de canal, que é o que você mais trabalha. O que acontece ali dentro do dente? Como é que funciona ali? Qual é essa alteração, essa doença que acontece que faz as pessoas sentirem tanta dor e essa necessidade de fazer o canal, como a gente fala no modo popular? Então, o nosso dente a gente olha assim e vê como se fosse algo simples, mas não é. Uma estrutura bastante complexa. Então, no interior do nosso dente passam estruturas nervosas, vasculares, e às vezes a cárie vai evoluindo ali. Não só a cárie é a causa de você precisar de um tratamento endodôntico, mas hoje a principal. Então, a cárie vai evoluindo e a cárie é uma doença que ela produz... ela produz material que irrita essa polpa, que irrita esse nervo e aí vai causando uma infecção aí nessa parte central do dente, que é a polpa. E como o dente é uma estrutura muito dura, toda inflamação, infecção, ela precisa de espaço para inchar, para fazer essa resposta de cicatrização, mas ela está contida ali dentro do dente. Então a gente realmente tem conhecimento de que é uma das piores dores que a gente tem por ela estar contida ali naquela parte. Quando a cárie é grande, tem uma cavidade grande, às vezes o paciente nem relata essa dor porque consegue extravasar ali pela cavidade. Mas quando ela está contida dentro da área ali do dente, realmente é uma dor muito grande. Mas a gente hoje, a endodontia, ela evoluiu muito. Eu posso dizer com segurança que a gente consegue fazer um tratamento totalmente sem dor. Mas o que atrapalha é que o paciente já passou por um momento muito doloroso antes. Então ele já chega que às vezes você não consegue nem encostar. Então é muito difícil explicar para o paciente que não vai doer, sendo que ele já veio com dor. Então por isso esse mito todo. Mas hoje eu posso dizer que a gente tem anestesias extremamente eficientes. A gente trabalha com materiais de muita qualidade que fazem com que o trabalho seja mais rápido. Então não é tão doloroso mais não.
Antes dela fazer o tratamento, quer dizer, normalmente é a dor, né, que vai levar ela no consultório. Tem alguma outra característica, algum outro sintoma que a pessoa consiga detectar que ela precisa de um tratamento, ou realmente ela só vai perceber na hora que está lá com aquela dor que fica latejando? Não, existem sintomas invisíveis. Às vezes você, aparece muito, às vezes você sofre um trauma e o trauma ele não precisa ser enorme. Às vezes mães sofrem muito com isso, você está com seu filho no colo, ele vai dar uma cabeçadinha no dente. Esse trauma pode ser o suficiente para causar uma necrose ali, e aí você começa a observar que o dente está ficando com uma coloração diferente. E às vezes nem doeu. Esse aí é um sinal de que a gente precisa fazer o tratamento endodôntico. Mas eu acho que o principal mesmo é dor. Não precisa ser uma dor enorme. Às vezes uma sensibilidadezinha, você toma uma coisa quente, doeu. Pode ser ali um processo que já está indicando que a gente está precisando de um canal. Às vezes aparece uma bolinha igual uma afta lá no finalzinho do dente. Isso aí também pode ser um sinal de que aquele dente ali está precisando de intervenção. E existe caso que se a pessoa não tratar, ela realmente vai evoluir para perder esse dente? Sim, sim. O canal já é o último tratamento possível antes de uma extração. Então, é minha especialidade, a endodontia, mas hoje o meu foco no consultório é não chegar a uma endodontia. Porque, de uma maneira bem brusca, de falar bem grosseira, o tratamento de canal é você tirar a vida do dente. Você tira ali essa vascularização, tira essa inervação, e o dente ali fica cumprindo a função mastigatória dele, a função estética, mas ele não tem mais nenhum tipo de viabilidade, ele não é mais vivo. Então, o nosso objetivo é não chegar a um canal, entendeu? Entendi. Então, com isso que você está explicando, esse dente ele pode ficar ali para o resto da vida funcionando ali com essa função dele, ou de um jeito ou de outro ele vai ficar mais frágil e uma hora você vai acabar perdendo esse dente? Não, ele pode ficar para o resto da vida, só que é muito importante a pessoa entender que um dente que sofreu uma intervenção endodôntica, ele é mais frágil sim. Então, eu escuto muito dos pacientes falar assim, nossa, eu fiz canal, não preciso me preocupar nunca com esse dente, mas não. E pelo contrário, é um dente que você tem que fazer a manutenção dele a cada 6 meses, estar olhando, porque quando você faz o tratamento de canal, você perde aquele ato reflexo de proteção que a gente tem quando encosta a mão no quente, você tira para não queimar. A gente tem isso no nosso dente, que é quando você morde aquela farofinha que dá aquela doída, é para proteger, para você abrir e não mais forçar tanto e quebrar o dente. Quando você faz canal, você meio que perde isso. Fica um dente ali. Tem alguns pacientes que têm uma sensibilidade muito grande que ele fala, nossa, esse dente ele é meio oco, brinca assim, mas é isso, ele é um dente sem sensibilidade. Então, se você não estiver tomando esse cuidado de cada 6 meses, pode começar um processo carioso ali naquele dente, porque se o paciente já chegou ao ponto de precisar de um canal, ele já teve algum problema ali na manutenção da higiene em algum momento. Então, ele pode voltar a estabelecer um processo carioso e não perceber, porque não vai doer mais, não vai doer com frio, não vai doer com doce, ele não vai perceber. Aí, quando vê, já foi. Depois eu vou te perguntar sobre essas questões aí da higiene mal feita, aí que o pessoal não está cuidando direito, muito bem da higiene bucal, mas antes eu queria saber um pouco sobre o equipamento que você falou que adquiriu recentemente, né, um laser, estava me explicando, fiquei muito feliz, né, que os nossos parceiros do Facilicard sempre estão investindo aí com tecnologia de ponta. E eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse laser, né, quando o pessoal pensa assim, laser, às vezes já pensa em algo que é cirúrgico, né, mas ele atua na parte de cicatrização. Como é que funciona esse laser? Hoje, na odontologia, a gente tem vários tipos de laser, né? A gente já morreu com aquele laser que se dizia do clareamento, isso não existe, mas a gente tem os lasers de alta potência que realmente são cirúrgicos, que a gente pode usar na cirurgia, para cauterização, tudo como todo mundo conhece. Mas esse laser que eu adquiri e que eu estou apaixonada ultimamente, ele é o de baixa potência, que ele atua na fotobiomodulação. Então, ele ali para ajudar o seu corpo a responder ao processo traumático ali que você sofreu. Então, ele ajuda ali as células a responderem melhor e te dar uma melhor cicatrização. Ele ajuda na analgesia, ele consegue ali romper o contato dos neurônios e fazer com que naquele momento o paciente não sinta dor. A gente tem muito em cirurgias de terceiro molar, o famoso siso, quando ele está ali em contato íntimo com o nervo. Às vezes, na hora que a gente faz a remoção desse elemento, a gente acaba tocando ali no nervo e causa uma parestesia temporária. E aí esse laser, ele ajuda a devolver essa função ali na barreira de mielina. Você pode usar ele junto com fotossensibilizadores, fazendo a morte dos micro-organismos. Então ele é um
um novo equipamento que tem uma gama tão grande assim de atuação que eu acho que precisaria de um programa para falar só dele, porque ele é maravilhoso e para você ver como as coisas vão evoluindo. Eu peguei o protótipo dele na minha graduação, já se falava dele, mas a gente não chegou a estudar. Na minha especialização a gente já ouviu, mas era inviável comprar. E hoje a gente tem aí no consultório podendo fazer o uso, é muito legal. É isso, meus amigos, 6h49 da manhã, vamos fazer um break de 1 minutinho, a gente já volta com mais informação. Envie sua pergunta também no 981574848, a gente já volta, fica ligado. Bom, é rádio pra falar mesmo. Não, você perdeu o fôlego. Eu gosto de falar sobre isso. Mas a live continua para quem tá ligado aí, né? E as perguntas aí dos ouvintes então, Breno? Geralmente não dá muito tempo, né? Não, Nunca consegui responder a pergunta. Mas acho que já rolou um café lá. O café quer? Não, obrigado. Obrigado, não. Esse laser melhora bem, né? Tem odontologia, na fisioterapia. Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, as aplicações. A diferente da saúde é meio descrente assim, mas por isso que a gente demora, mas ele é muito legal. Contamos também com novas especialidades médicas para oferecer um atendimento completo e muito mais personalizado. E na estética, trazemos uma tecnologia exclusiva com inteligência artificial e tratamento facial, garantindo assim resultados muito mais precisos e muito mais surpreendentes. Temos quem? Saúde, beleza e inovação andam lado a lado com você. Agende já sua consulta. Telefone de contato 24. Eu sempre falo sobre isso, principalmente na área da fisioterapia, né? O pessoal minimiza muito o benefício de uma coisa que às vezes já é estudada há tantos anos, né? No caso laser, ultrassom na fisioterapia, né? Tem umas coisas. É claro, as coisas vão mudando, tem muita novidade, mas tem coisa antiga que ajuda muito a... Claro, o laser está evoluindo de vários tipos, né, de laser, inclusive, né? Então aí a tecnologia explodiu mesmo, ultrassom também, agora tem microfocado, macrofocado, tá troços, tá? Mas funciona, cara. Na recuperação ali faz muita diferença. Se você não recupera direito o tecido, cara, depois você sofre muito tempo aquilo, a fibrose fica de uma forma diferente, você não faz, né, da maneira adequada. Infelizmente, a gente negligencia essa parte. E quem é focado na cirurgia, geralmente não liga muito para isso. Tipo, já resolvi, já operei, tá certo, show, tá liberado. E se você focar ali no pós, né, dá um resultado muito E diferente. trabalhar com o paciente, porque o laser ele é frequência, né? Então você tem que estar sempre fazendo. O paciente gosta muito de usou, já sentiu, não é, né? É isso. Você não sente nada ali na hora, né? Usa, e aí, não mudou nada. E aí, não mudou nada. Mas, cara, a longo prazo, a diferença é... Mas a gente entende que lá dentro do corpo tá... Tem aquelas obturações antigas ainda, quando jovem, assim, quando adolescente. Era magno mesmo que... Amálgama. Pô, mas fica um negócio feio pra caramba, né? Um negócio, pô... Dá pra trocar. Deixa o cartãozinho. O pessoal é muito imediatista, né? O pessoal quer fazer as coisas, quer resultado na hora. Mas foi nos anos 90 quando eu fiz, né? Adolescente. Né? Pô, tá entregando a idade, hein, cara. Ih, cara. Como, hein? Carentou. Meu aniversário hoje, tô fazendo 41. Vou falar agora. Licença, aniversário hoje? Pô, parabéns, cara. Velho. Falou e eu lembrei. Qual é o seu signo, então? Peixe. Peixe? Tô pesquisando mais, nada pra caramba. Olha o coxa aí, coxa entrou, fala coxa! Nada aqui da mão. Quem mandou mensagem que foi o Rubinho, o vice-prefeito. Falou que tá levando a filha no colégio agora, tá ouvindo. Mensagem aí. Hoje a nossa filha para o segundo ano. Tá pronto. Vamos lá. Não, tá problema. Costa Azul 6h54, bom dia! Passar rapidinho, só 5 minutos.
realmente. Falei que o tempo voa aqui, cara. Deixa eu ver. É isso aí, meus amigos, voltamos aqui no nosso programa, já mandando um super abraço ao Rubinho Metalúrgico, que está levando a filha para o colégio agora, já mandou um bom dia, professor Coxa aqui com a gente também na live do Instagram, e hoje também grande aniversário aqui do Dr. Matheus Villanova, que está escondendo o jogo, hein, Matheus? Vai ter festa hoje lá na clínica, não? É isso aí, Breno, 41, 4.1 aí, ó, mas rodando. vai ser vice-campeão do biatlon, Del Jordão também, pô. Esse ano agora no biatlon eu vou fazer um revezamento lá, junto com o Alain Mourinho, um abraço, Alain. Tamo aí, tá aí 4.1 na casa aí, vamos ver, não tem jeito não, né, cara? A idade chega, não tem pra onde fugir. Bom dia mais uma vez para os ouvintes que estão chegando agora. E falando aqui sobre o Facilicard, quem quiser me dar parabéns, pode ir lá no meu Instagram, Mateus.Villanova, né? Mande um Vai parabéns lá, manda lá, pega um videozinho que gostar, encaminha para um amigo. Exatamente. Juliane, a gente estava pensando aqui sobre o laser, né, que você estava falando, que você usa muito ele na terapia, na reabilitação, melhora de cicatrização. Qual é a maior utilização que você tem hoje dele no seu consultório? É na analgesia, na cicatrização, nesse controle de microorganismo que você falou? No processo pós-operatório mesmo, eu uso mais. E agora eu estou com uma parceria com a minha irmã, que ela é médica pediatra, e a gente usa muito nessas doenças de boca, dessas doenças virais, de sazonais, aquela mão-pé-boca, numa herpes. Ele atua muito legal usando junto com o fotossensibilizador, né? Que seria a terapia fotodinâmica. É muito legal mesmo. E você está falando aí sobre essa questão dos micro-organismos. No dia a dia lá do seu consultório, o que você vê de mais comum de erro em relação à higiene bucal, que os pacientes cometem, que pode acabar desenvolvendo alguma doença? Hoje a principal falha dos pacientes é realmente o fio dental. Não tem jeito, as pessoas não usam e o fio dental é o protagonista junto com a escova. Né? Hoje o principal aqui é uma boa escovação. O importante não é a pasta que você usa, o enxaguante que você usa, é uma boa escova e o uso do fio dental. E as pessoas negligenciam muito o fio dental. Para quem está usando escova, fio dental, tem mais alguma outra coisa, assim, algum outro fator que seja importante na saúde bucal? Não, eu acho que o principal é isso mesmo, e procurar um dentista para te indicar como fazer o uso, porque não é simplesmente colocar a escova, fazer com força, é saber realizar. O pessoal acha que escovar o dente é muito simples, e não é. Você tem que ali gastar 2 minutinhos, o nosso dente ele tem várias faces, então alcançar todas elas. E é isso, uma boa escovação com o fio dental já resolveria, eu acho que mais de 70% dos problemas. Você vê, né? Não deixa de ser simples, né? Fio dental e escovar, uma coisa bem básica. Quantas vezes aí por dia que seria recomendado? No mínimo 3, mas o ideal é toda vez que você fizer a ingestão de algum alimento, né? O principal é isso. Retirar ali o que ficou, né? E não imediatamente, espera meia horinha e escova. Entendi. E na procura do consultório odontológico, qual é a recomendação? Porque muita gente só quando sente dor, quando está com algum sintoma, que vai lá procurar para tentar resolver aquele problema. Qual que seria a frequência ideal, assim, preventiva? A gente padroniza de 6 em 6 meses, mas tudo é único. Cada paciente tem que fazer o seu protocolo. Então, existem os pacientes que a gente tem que diminuir isso, que vai ao consultório de 4 em 4 meses, porque tem o paciente que tem a facilidade de formação de uma placa mais aderida, tem paciente que, do mesmo jeito que tem tendência a formar cálculos no rim, tem paciente que tem na formação mesmo da saliva, uma propensão a formar cálculo mais rápido. Então, tem que fazer a raspagem de 4 em 4 meses, 2 em 2 meses. Tem paciente que é muito caprichoso, que eu falo, não, dá para esperar, não precisa ser daqui 6 meses, pode ser daqui 8 meses. Então, é muito individualizado, mas como regra, de 6 em 6 meses. Entendi. E sobre essa tecnologia, a gente está falando sobre o laser, né? Hoje, eu queria saber o que você acha do futuro da odontologia, né? O que vem pela frente, o que a gente pode esperar aí de melhoria tecnológica ou em relação ao tratamento de pessoas para o futuro? A odontologia é uma das áreas assim que você não pode dormir mesmo, porque a evolução é enorme. Eu brinco que acho que praticamente nada que eu aprendi na graduação continua do mesmo jeito hoje. Tudo evoluiu muito. Quando eu me formei, eram 4 tipos de resina. Hoje a gente tem uma gama de... Se eu quiser ter tudo, eu tenho 40, 50 resinas e não vou ter todas. Então, a área da odontologia é muito promissora. A gente tem aí os scanners, o scanner promete acabar com aquela moldagem que todo mundo odeia do aparelho, aquela massinha que vai na garganta. Então, a odontologia aí, eu sou apaixonada e acredito que daqui a uns anos a gente vai ter mais acesso a essas tecnologias.
Eu tenho lido muita matéria sobre célula-tronco, essa história que o pessoal está falando que a China vai nascer dente, é realmente um estudo aí que dizem que a gente consegue fazer com que novos tecidos sejam formados, então a odontologia só promete. Ó, eu entreguei minha idade, você não falou a sua, Não. mas está o tempo todo falando assim, na época que eu me formei, está entregando, hein? Entregando já. Juliane, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer receber você aqui, conversar com você. Por favor, deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes, alguém que está aí na dúvida se vai no dentista hoje ou não, por favor. Então, gente, a odontologia é prevenção. Não vamos esperar estar doendo para visitar. Eu sou legal, eu sou simpática, vamos lá tomar um cafezinho Muito comigo e vamos prevenir. O meu foco realmente, como eu falei, eu sou especialista em canal, mas eu não quero fazer canal, eu quero que vocês não precisem. E a gente está lá de braços abertos, com uma odontologia humanizada, com muito carinho, com muito ouvido. Às vezes quer ir lá conversar, a gente vai ouvir. E é um prazer sempre estar exercendo odontologia. Eu sou apaixonada.